Voltando com o perfil de hoje, conversando com a atriz talentosíssima Beth Goulart. Beth, deixei uma pergunta para você. O teu processo criativo começa normalmente por onde? Mais pela técnica ou mais pela intuição? Sempre pela intuição. Eu acho que tudo começa pela intuição. Tem alguma coisa dentro de você que te sugere caminhos, até para pesquisa. Claro que você se embasar em pesquisa é ótimo, vai abrir cada vez mais horizontes para o seu trabalho. Mas a intuição, eu acho que é o fio que te leva a encontrar o caminho certo. Técnica você deve usar bastante também. Eu gosto de técnica, eu sou uma atriz técnica também, mas é fundamentalmente intuitiva. Só que a técnica serve à minha intuição. Entendi. Quanto mais recursos eu tiver, mais fluido vem a intuição. Você também é diretora. Sou. E boa. Sendo diretora, você é uma atriz obediente? Olha, sim. Eu sempre fui uma atriz obediente, mas eu sempre fui uma atriz com um terceiro olhar, que eu chamo esse olhar de diretora. Né? Eu sempre percebi o todo. Eu sempre tive uma noção qual a minha função no espetáculo, tanto que eu acabava sugerindo coisas para os diretores, ou em processo, eu acabava sempre sugerindo alguma coisa. Eu sempre fui uma atriz inquieta nesse sentido, de não ficar só obediente no que eu tinha que fazer. Eu sempre trazia propostas, né? Que já é um impulso diretivo, né? Um certo olhar, seria interessante se o público entendesse o que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, o processo do estudo ele é extremamente necessário, porque é quando você aprofunda uma sensação, né? A sensação vem pela intuição, mas aí você vai atrás desse faro, que a intuição então, provavelmente te chama, tem coisas que né? não te interessam fazer. Por sabe? exemplo, a esse escolha critério, de um trabalho. A isso. escolha de um trabalho sempre vem pela intuição. E esse critério, Tem que qual é o bater, teu? Qual é sabe? o teu critério nesse sentido? Assim, o que você procura para aceitar? Ou é sobre o que eu vou falar, né? Qual é o tema que ele me interessa, ou qual é o personagem. Às vezes tem um personagem que te chama. É meu, eu tenho que fazer esse personagem. E aí o personagem que te chamou. Né? Tem sempre alguma coisa que te leva a fazer. Eu sempre falei assim, eu tenho aquela coisa do impulso, eu sou levada, alguma coisa me diz, eu sou levada por esse sexto sentido, por essa coisa, por esse mistério que leva à realização. Né? Existe alguma coisa além do que se pode ver ou tocar que te diz qual é o caminho certo. Né? Então, eu sigo esse faro artístico. Então, por exemplo, às vezes trabalhando com Guilherme Leme, né? Nós temos juntos Decadência e depois Quartet. Depois de Decadência, vamos fazer um trabalho juntos? Vamos. Não, mas eu queria muito fazer. Ele falou, eu adoro Ligações Perigosas. Eu falei assim, não, mas Ligações Perigosas é muito... Então vamos fazer Quartet. Me interessa mais a linguagem do Rainer Müller, que tem uma releitura do Ligações Perigosas do que só o Ligações Perigosas. Né? Então, eu tenho um lado meu, talvez revolucionário, que busca novas linguagens, que busca um novo olhar sobre coisas já conhecidas. Então, Rainer Müller é um autor extremamente interessante que faz isso, né? Ele dá um futuro para personagens clássicos. Hamlet Machine, ele tira Hamlet do tempo dele e dá um futuro para eles. Hamlet Machine sobre Hamlet, né? Sobre Hamlet. Então, o Quartet é sobre Ligações Perigosas. São aqueles dois personagens que ele dá um futuro para esses dois personagens. Então, só essa ideia de dar um futuro para personagens clássicos já é de uma ousadia. Provocante também, né? Provoca você como atriz também. Ousado. Né? Então, assim, essa ousadia do trabalho me interessa. Eu gosto de espetáculos que me questionem como artista e que, de certa forma, questionem o público também. Que não deixa o público só como passivo assistindo um espetáculo. Que ele seja, de alguma forma, tocado a interagir com você, a pensar com você, sentir, ele ser provocado. Né? É inquietante, né? Inquietante. E que, de certa forma, é uma função do teatro, fazer pensar, né? O teatro então, as minhas escolhas, se você analisar, hoje dá para você fazer uma análise, né?
Tem a ver com isso. Quase todos os espetáculos. Os Sete Afluentes do Rio Ota, por exemplo, falando dos últimos 60 anos da humanidade, um espetáculo maravilhoso, por sinal. Eu tive o maior orgulho de ter participado. Né? Somos Irmãs, é um outro trabalho maravilhoso. E que você de novo contracena com a sua mãe. De novo contracena com a minha mãe. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, que é um outro espetáculo interessante. Então, assim, vários espetáculos. Quase você já trabalhou com seu pai também? Nesse espetáculo, por exemplo, do Saramago. Sim. Ele fazia Deus. Eu entrei para substituir a Maria Fernanda Cândido. Ela não pôde fazer a temporada de São Paulo. Então eu entrei para substituí-la. Qual é a experiência de contracenar com seu pai e com a sua mãe, sendo eles quem são? Olha, a gente distancia um pouco disso, né? Você tem um respeito maravilhoso de você trabalhar com dois ícones, né? Com dois grandes profissionais. Então, a primeira coisa é um grande orgulho, né? Uma grande oportunidade estar lidando com profissionais tão competentes e tão maravilhosos, tão dedicados à profissão, né? Tão amorosos naquilo que fazem. Então, isso já é maravilhoso. Mas existe um certo distanciamento também, como se fossem colegas, né? Outros profissionais. Na hora do trabalho, a relação familiar, a gente vira família quando está em casa. No teatro não tem muito isso de família. Na verdade, eu acho que o teatro cria essa relação familiar em qualquer elenco. É verdade. Quando é um bom elenco, quando é um bom elenco, são sempre famílias novas que se formam. Né? É verdade. Vocês são muito críticos uns dos outros? Vocês se permitem isso? Somos, sim, bastante. Mas é uma crítica positiva. Na verdade, somos mais críticos conosco do que com os outros, porque a gente quer sempre o melhor do outro. Sim, né? Com certeza. Então, mas apontam os erros. Sim, sim. Isso é legal, Não né? é no sentido de erro, mas no sentido de, assim, sugerir caminhos. Né? Você tem que sempre ter cuidado em criticar o outro. Né? A crítica ela pode ser extremamente positiva, mas ela pode ser ruim também. Ela pode atrapalhar um processo. Se você não souber como colocar. É verdade. Então, isso, nós, sendo atores, também temos essa consciência. E tem uma sensibilidade mais aguçada. Tem a hora certa de você falar determinadas coisas. A gente está falando de crítica pessoal entre vocês. E a crítica de fora, o quanto isso interfere no seu trabalho? Você se importa ou não com a crítica? Olha, eu acho que a crítica tem dois lados. Tem um lado muito bacana de valorizar as qualidades do trabalho, tem um lado importante de apontar possíveis defeitos ou coisas a serem melhoradas, mas tem uma coisa fundamental da crítica que é o registro. É o registro daquele trabalho. Nós temos uma profissão extremamente efêmera. Quem viu, viu. Quem não viu, leu a respeito. Então, por que às vezes a gente fica chateada com a crítica? Porque é o que fica. E nem sempre a crítica é a opinião daquela pessoa sobre aquele espetáculo, sobre aquele trabalho. E às vezes a opinião daquela pessoa nem sempre corresponde à verdade, né? Aliás, tem uma frase muito interessante não me lembro agora o autor, mas que diz assim: há no mínimo 3 verdades. A sua verdade, a minha verdade e a verdade. É verdade. Então, a verdade. Não é? Então, a gente tem só parcelas de verdade. E um crítico tem o poder de registrar a parcela de verdade dele. Sobre a ótica dele. Sobre a ótica dele. Então, às vezes a gente fica chateado quando tem uma crítica ruim, porque assim, puxa, é o que vai ficar registrado. Né? Mais do que assim, não gostou do meu trabalho. Mas às vezes, se o crítico sabe dizer, analisar bem o trabalho, é um grande auxiliar, uma grande forma de você crescer dentro da sua profissão através daquela crítica. Assim, puxa, ele tem toda a razão, eu não percebi isso. Já te aconteceu isso? Já, claro. De você ter concordado de certa forma, com o que foi colocado? Sim. Às vezes dói, ninguém gosta de receber crítica, não é uma coisa agradável, claro. Né? Mas você pode concordar. Às vezes você fala assim, tem razão naquilo que ele está falando.
Né? E é legal porque você melhora, o que já está bom fica melhor. Exatamente. Não é? Você consegue melhorar, né? Exatamente. Você, como a gente está falando do seu lado diretora também, você Sim. já dirigiu várias vezes e dirigiu a Anicete em Perdas e Ganhos. Foi a primeira vez que você... nossa, isso daí, acho que um monte de gente queria estar no seu lugar, É né? verdade. Foi a primeira vez que você dirigiu a Anicete? Foi A primeira, né? Foi. E como é que foi o tamanho dessa responsabilidade? Você foi a diretora mesmo, de chegar lá e colocar as coisas nos seus devidos lugares? Como é que foi isso? Mas eu fui uma diretora extremamente amorosa. Acredito. E aprendi através da minha profissão que a gente tem que saber como colocar as coisas, a hora certa de colocar as coisas e como sugerir caminhos. Eu mais sugeri caminhos do que proibir coisas, né? Mas então, foi uma adaptação sua também, né? De um livro da Lia Luft, não é isso? Que você adaptou para o teatro. Exato. Então, por exemplo, era uma atriz que teve que aprender a lidar com uma linguagem totalmente nova. Era o primeiro monólogo que ela fazia. Era um monólogo não linear. Então, já era fragmentado. Ela tinha que lidar com imagens pré-gravadas, né, alguns personagens filmados. Ela tinha que, de certa forma, comentar as imagens que estavam ao redor dela, o que também era uma novidade para ela. E ter uma relação direta com o público, que, de certa forma, quebra a quarta parede, né? Não tinha quarta parede. Ela tinha que lidar com o público, olhar, conversar, esperar. Era uma novidade para ela, né? Ela é uma atriz que tem toda uma trajetória mais clássica no teatro, né? Em que sempre existia a proteção da quarta parede. Então ela teve que romper com isso. Então é óbvio que ela teve as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo teve esse desafio maravilhoso. Então foi muito bonito, porque foi um grande aprendizado. O resultado foi extraordinário. Para mim e para ela. O resultado em cena ela teve assim, um desprendimento enorme de lidar com uma linguagem nova, né? De se dispor a lidar com uma linguagem nova nessa altura da vida, né? De experiência. E que foi uma ideia sua. E foi uma essa ideia linguagem, sim. A formatação, digamos assim, do espetáculo foi uma ideia tua. Uma ideia minha. Uma concepção, Isso já vem de uma linguagem de espetáculos anteriores, né? Eu fiz isso em Doroteia Minha, eu fiz isso na Clarice e também com Perdas e Ganhos. Que tem essa invasão, né, esse rompimento da quarta parede, uma relação direta com o público, colocar o público em cena também, ao mesmo tempo em que faz personagens. Então, assim, ela virava personagens, virava de novo a narradora, essa interlocutora com o público, né, lidar com essas imagens. Foi muito enriquecedor. Você ficou feliz com o resultado? Fiquei muito feliz, porque eu acho que veio num momento muito especial. Né? Ela colocou que teve a ver com a morte do seu pai, exatamente. E foi um momento para ela de lidar com isso. Foi uma catarse muito forte que nós duas vivenciamos, né, na morte de meu pai, e pudemos de alguma forma dividir com o público esse processo. Foi muito importante porque deu a ela uma força de vida, sabe? Acho que a melhor coisa que eu podia fazer para minha mãe nesse momento era trazer o trabalho, né? Trazê-la para o trabalho, porque trabalho é vida. Ela, inclusive, chegou a declarar algumas vezes que, mais uma vez, o teatro estava emergindo ela. Mais uma vez, pelo teatro, ela estava superando uma dor. Né? Então, mais do que tudo, eu acho que esse projeto teve essa característica. Né? Foi um projeto muito amoroso nesse sentido. Foi uma grande homenagem a meu pai. Então, assim, no meio da história, tinha uma hora que falava... Porque isso estava na história mesmo, né? Na verdade, era a história da Lia Luft com uma outra pessoa e que servia muito a história de minha mãe com meu pai. Eu trouxe as palavras da Lia Luft para o universo de vida de minha mãe. Então, passou a ser a história da minha mãe. Ali em cena, o que a Lia dividia com a plateia no livro, ela era a história de minha mãe com o público. Né, contando para o público as experiências de vida. Então, ela falava sobre relacionamento amoroso. E chegava nessa hora, ela não conseguia, ela chorava, ela não conseguia falar sobre aquilo. Eu falei, mãe, então, nós vamos falar sobre isso de uma maneira silenciosa. Eu vou filmar você tocando piano,
que ele havia me pedido isso, meu pai me pediu, só quero que você me prometa uma coisa, eu quero que ela toque piano. Ai, que bonitinho. Falei, então eu vou fazer você tocar piano e você vai tocar a música que você fez para ele. Que legal. Então nessa hora ela assistia ela tocando piano para ele. Profundamente tocante. Profundamente tocante, delicado. Ao mesmo tempo, as frases que ela dizia puxavam isso, ela acabou falando depois. Então ela conseguiu, aquela música, aquele momento de silêncio, aquela homenagem a ele, deu força para ela respirar e seguir. É verdade. Talvez esse espetáculo realmente só pudesse ser dirigido por você. Eu acho que tinha uma simbologia ali fortíssima que talvez você, a filha, ela, a esposa, colocar essas palavras na Anissete, neste momento, naquele momento eu acho que foi para isso, sabe? Esse espetáculo. E parece que é um projeto que já tinha começado há muito tempo, que não aconteceu. Só aconteceu nesse momento histórico da vida de vocês. Ele veio para este momento. É verdade. Você é uma pessoa que gosta muito de literatura e junta literatura com teatro muito bem, que você já fez isso mais de uma vez. Sim. Provavelmente é um dos seus interesses, fazer isso no teatro. Eu queria que você contasse isso pra gente, como é que pintam essas ideias, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer um outro intervalo, bem rapidinho, e voltamos com mais Perfil. Não sai daí não.